I'm always so glad when the technology actually works. Aqui é o Tio Nitro do NitroCast e você está escutando Vozes da Terceira Terra, um podcast que é doido demais! Bem-vindos a mais um Voz da Terceira Terra, eu sou o Marcelo. E eu sou a Luciana. A Luciana grava comigo o Estilingue. www.estilingue.net. E vocês estão para ouvir uma entrevista que eu fiz com o Paul Teves no dia 22 de junho de 2009. Essa entrevista ficou na geladeira esse tempo todo. Finalmente consegui uma hora para encaixá-la. Há 3 dias atrás, nós soltamos no canal 2 uma gravação, uma sessão de jogo, com o jogo que o Paul Teves lançou naquele mês. Ele tinha lançado acho que há 2 ou 3 semanas, sabe? Ele lançou em junho mesmo. E a Luciana está aqui comigo para me ajudar a fazer a tradução. Eu fiz a entrevista em inglês, substituí as minhas perguntas em inglês por perguntas em português. Eu quis poupar os ouvintes do meu inglês raquítico, né? As respostas do Paul Teves neste arquivo estão em inglês e a Luciana gravou por cima a tradução. Eu sou uma excelente tradutora. Tem um outro arquivo no blog que é a entrevista com o Paul Teves, com as minhas perguntas em português, as respostas dele em inglês, sem tradução. Para quem prefere ouvir a resposta integral do Paul Teves. Neste arquivo tem a tradução da Luciana para o público em geral. Mas se você quer ouvir só a resposta do Paul Teves em inglês, vá lá no site vozes.terceiraterra.net, que tem a outra versão do arquivo também, está marcado lá como sem tradução. Fiquem agora com a entrevista. Good evening, Mr. Teves. Thank you for having me on the show. Sou eu que agradeço você poder estar aqui hoje à noite. Vou começar do começo. O homem por detrás do livro. Quem é Paul Teves e por que ele publicou um RPG chamado A Penny for My Thoughts? Well, I am 30 years old. Eu tenho 30 anos, moro em Santa Bárbara, sul da Califórnia. Mudei-me para cá há quase 9 anos. Cresci em Iowa e joguei bem menos RPGs do que gostaria na juventude. Quando terminei a faculdade, mudei-me para a Califórnia mais ou menos quando a 3ª edição do D&D saiu, o que me trouxe de volta para o passatempo. Comecei a jogar bastante com grupos aqui em Santa Bárbara e também em convenções em Los Angeles e outras partes do país. E fiquei bastante interessado na ideia de escrever meu próprio RPG. Em 2007, entrei numa competição com um jogo escrito em 2 semanas, que era o período de competição, e aquele jogo eventualmente tornou-se o jogo que hoje está publicado, A Penny for My Thoughts. The game that 2 years later I have now published under the same title. Você publicou através de quem? From Evil Hat Productions. Evil Hat, os mesmos que publicaram Don't Rest Your Head e Spirit of the Century. And a couple of other games. Uma das coisas curiosas que vi no livro é que a sigla RPG praticamente não é usada. Foi intencional? Tipo, foi para não associar o jogo com a indústria mainstream do RPG? I don't think it was that I intentionally... Não acho que foi intencional, mas o jogo é diferente do que se esperaria de um RPG se eu o chamasse assim. Meu jogo é semelhante a As Extraordinárias Aventuras do Barão Munchausen, lançado há 10 anos e escrito por James Wallace. É um jogo em que você conta histórias bem diferente do que se pensa em termos de RPG, onde você tem um personagem e diz o que ele faz, interagem com os outros personagens e onde há um jogador controlando o mundo. Meu jogo não funciona assim. Ele é estruturado de modo que você conta uma história que ocorreu com o seu personagem em dado momento no passado. As pessoas interagem com essa história e há coisas que você não pode dizer, precisa perguntar a outros jogadores o que ocorreu, pegar sugestões deles. Por ser tão diferente de como um RPG funciona, achei que seria enganoso chamá-lo disso. Então não o chamei de um RPG, para as pessoas não se enganarem sobre o que o jogo faz e não faz. That it does do what it doesn't. Você usa um alter ego dentro do livro, Dr. Peter Tompkins. Yes. É ele quem se dirige para o leitor. Só no fim do livro, no capítulo final, você se revela e fala como o autor de um jogo para quem estiver lendo o livro. Uhum. Essa ideia de falar com o leitor via o personagem, inclusive esteticamente, né? O livro se parece com uma daquelas pastas pardas de arquivo que alguém poderia encontrar em algum escritório ou no hospital. Uhum. Foi uma ideia que surgiu logo no começo, veio mais tarde durante o projeto, ou foi algo que, sei lá, o seu editor sugeriu? It came
It came very early. Aconteceu bem no começo. A primeira versão, de 2 anos atrás, quando joguei o jogo, um jogador me disse que o mais interessante era que as decisões que ele tomaria como jogador eram as mesmas decisões que o personagem teve que tomar, tendo, portanto, uma conexão muito próxima com o que se passava com seu personagem. Porque ele se encontrava nas mesmas circunstâncias e linhas de pensamento que ele julgaria que seu personagem teria. Então, pensei que seria interessante escrever o jogo de modo que a experiência do jogador é o mais perto possível da do personagem. Quando estava trabalhando bem no começo de A Penny for My Thoughts, eu arranjei de modo que os personagens são todos pessoas que perderam completamente a memória. Assim, a apresentação da terapia que eles recebem, as regras que precisam seguir, seria igual à apresentação e às regras dadas aos jogadores. Deste modo, fazia sentido que alguém deveria ter escrito tudo aquilo, e esse alguém era o Dr. Peter Tompkins. Eu pude testar o jogo alguns dias, quando eu fui para a cidade da família da minha namorada. Jogamos eu, ela e mais 2 pessoas, 2 primos dela, um primo e uma prima dela. Nenhuma delas, nenhuma dessas 3 pessoas joga RPG. Na verdade, bom, eles já tinham jogado Hero Quest. Uns 15 anos atrás eles jogavam Hero Quest. Mas muita gente nem considera Hero Quest um RPG, e de qualquer modo foi há muito tempo atrás. Então, para todos os fins, eu montei um grupo de não jogadores para jogar A Penny for My Thoughts. E isso foi proposital. Eu queria que a abordagem da sessão de jogo não fosse a de um grupo de pessoas já acostumadas a contar histórias coletivamente, para ver o que saía dali. No começo, nós tivemos problemas com algumas regras, em especial uma que é muito, muito interessante, que é a regra que você não pode descrever uma ação do seu personagem, uma ação ativa do seu personagem. Você não pode dizer nada que seu personagem fez ou disse. É uma regra muito legal, mas foi bem difícil nos segurarmos para não fazer isso. A frase, você tem certeza? Saiu o tempo todo. Que bom que eu coloquei lá. Mas depois nós nos acostumamos com a regra e rolou muito bem, rolou muito tranquilamente a partir da segunda memória. Não deu para jogar novamente no dia seguinte como eu queria, mas pelo menos jogamos por uma noite. E uma das coisas que me surpreenderam jogando com não jogadores de RPG é que as histórias, as memórias que apareceram, não eram tão mundanas e normais quanto eu esperava. De fato, eram bem parecidas com o roteiro de filme. Talvez pelos participantes serem todos cinéfilos. Mas os exemplos de jogo que eu li durante o período de playtest, acho que chegaram a ser 6 drafts do jogo que saíram na internet, basicamente só com os playtests. Yes, I actually did. Sim, eu fiz vários playtests via e-mail, porque o jogo tem uma estrutura bem clara de turnos, quem fala e em que ordem, o que faz o jogo muito bom para jogar via e-mail. Então, quando testei o jogo ano passado, eu fiz 4 jogos no estilo Play by e-mail. As transcrições desses jogos ficaram disponíveis online e partes delas acabaram no livro, no capítulo de exemplo de jogo. Bem, com exceção de um dos exemplos de jogo, que a gente encontra no livro final mesmo, na versão final do livro, todas as histórias, todas as transcrições são bem comuns, bem pé no chão, nada de fantástico ou de exagerado. Só uma das transcrições trata de um crime. E as outras de experiências e traumas da vida cotidiana. Aliás, como estabelecido pelas regras de... Como é que chama? De... The Facts and Reassurances document? Isso mesmo. Documento de fatos e encorajamentos. Isso foi uma coisa que adicionamos no jogo tarde no processo de criação. Há esses personagens que não se lembram de nada sobre seu passado, e os jogadores não acordaram nada previamente. Aconteceu, em especial, durante convenções em que testamos o jogo, de jogadores terem ideias bastante diferentes sobre que tipo de história deveriam contar, se seria fantástico, comum, de mistério. Como no jogo você tem que aceitar o que outras pessoas lhe fornecem, tivemos que acrescentar um tipo de horizonte em que as pessoas se mirariam para saber que tipo de história iriam contar juntas. Isso saiu de um playtest que deu muito errado. E descobrimos que, quando fizemos essas regras, notamos que poderíamos fazer outros gêneros de histórias, apenas mudando o documento. De fato, no livro, há 2 outros cenários que podem ser usados. Um é baseado em O Chamado de Cthulhu, em que os jogadores salvaram o mundo do indizível e do inominável, mas sua mente foi despedaçada no processo, e é por isso que não se lembram de nada. No outro cenário, os jogadores são espiões em cuja última missão algo deu errado,
e seu governo precisa saber o que quer que você sabia e esqueceu. Portanto, o jogo aceita esse tipo de histórias também, e nos demos conta de que, ao tentar resolver o problema das pessoas não estarem pensando sobre o mesmo cenário, fomos capazes de lhes dar recursos para contar outros tipos de histórias. Tem até mesmo uma seção que explica como lidar com coisas malucas que aparecem. Yes. Você pode dizer que é uma alucinação. Yeah, because sometimes you aren't able to. Porque às vezes você não é capaz de conciliar algumas coisas. O exemplo do livro veio de um dos playtests. Story. Zeppelin cheio de vampiros temporais. Yes, time zombie vampire zeppelins. And the problem was that it showed up sort of in the middle of the game. It was Isso apareceu bem no meio de um jogo que estava perfeitamente normal. De repente, essa loucura apareceu e pensamos, o que faremos? Porque a mecânica do jogo te impede de dizer não. Então, eu precisei criar opções para resolver isso. Eu achei bem interessante a versão Lovecraftiana do documento de fatos e encorajamentos. Eu espero poder jogar com essa versão de realidade dentro em breve. Mas o que depois de jogarmos atraiu minha atenção, atraiu a atenção do grupo em geral, né? Desse grupo de não jogadores, que era a minha namorada, depois e os dois primos dela, Alex e a Patrícia, foi a versão Identidade X. Yes. A possibilidade de jogar com espiões desmemoriados, no estilo Jason Bourne. Mas antes disso, depois de eu ler o documento de fatos e encorajamentos padrão do jogo, todo mundo sacou que não era para ter abduções alienígenas ou nada disso. E aí as histórias saíram bem mundanas. Não foram nada dramáticas como as transcrições do livro. Mas aí eu acho que foi por ser o primeiro jogo, as pessoas ainda estavam meio travadas, sei lá. Ainda assim, especialmente por volta da terceira memória, uma boa quantidade de drama acabou aparecendo. Mesmo não sendo as histórias nada parecidas com o filme de Hollywood. Essa ideia de o jogo passar no mundo real, com pessoas reais, sem invasões de seres dimensionais, sem fantasmas e sem roubos mirabolantes de cassinos em Las Vegas, foi uma ideia que já estava lá no começo do jogo? I don't think I had it explicitly in mind. Não acho que tinha isso em mente no começo, mas definitivamente foi algo que, à medida que trabalhava no jogo, dei-me conta de que eu queria um pouco disso. Há muito pouco desses sentimentos durante o jogo, então eu queria tentar algo um pouco diferente. Eu estudo teatro de improviso com um grupo a meia hora de distância daqui, e várias das cenas que fazemos são pessoas normais, com relacionamentos interessantes. Há drama, mas ele vem do realismo das situações, que envolvem pessoas reais no mundo real, com problemas reconhecíveis pelo nosso público. Fui bastante influenciado por isso enquanto escrevi o jogo. As situações em que nos vemos jogando RPGs, particularmente nos meus jogos, são bem interessantes, mas também muito fantásticas ou saídas de ficção científica. Não são de modo algum mundanas. Eu queria colocar alguns dos elementos dramáticos, mundanos, que experimento com meu grupo de teatro dentro do RPG. Into role-playing. Essas não são coisas muito comuns em RPGs. O tema de mundo real e vidas mundanas, assim como a ideia de não haver qualquer GM, DM ou narrador. E também publicar de maneira independente, publicar o seu RPG de maneira independente. Isso parece colocar a Penny for My Thoughts na categoria de um RPG indie. Você diria que a Penny for My Thoughts é indie? Well, that's actually it's a tricky question because Bem, essa é uma pergunta complicada. Eu acho que meu jogo segue essa tradição de jogos que chamo de inovadores. Na contracapa do livro, há uma lista de coisas que me inspiraram, fontes de onde peguei elementos emprestados, misturando tudo de um jeito um pouco diferente. Mas não acho que o que fiz seja particularmente inovador, dentro da ideia de jogos indie. Quando As Aventuras do Barão Munchausen foi lançado, era um mundo muito diferente em termos de publicação, especialmente para RPGs. A tecnologia dos últimos 5 anos, permitiu que ficasse muito mais fácil publicar ele mesmo o jogo, porque o número de cópias que você precisa imprimir para conseguir por um preço razoável na capa é muito menor hoje, em especial, podendo-se hoje em dia vender diretamente via internet. Isso quer dizer que você precisa investir muito menos para publicar um jogo. Você pode publicar 100 cópias e ganhar dinheiro com elas, se você mesmo fizer todo o trabalho, e isso não era verdade antigamente, quando você precisava imprimir e vender pelo menos 3.000 cópias, caso contrário, iria perder seu carro para o banco. O resultado dos últimos 10 anos é que vimos muitos jogos que não conseguiriam vender 3.000 cópias no passado e que não vão vender 3.000 cópias agora, mas que não precisam vender tudo isso para serem publicados. Com isso, vimos muitos jogos que forçaram os limites, que trouxeram
trouxeram coisas inovadoras e que têm ideias bem interessantes. As pessoas conseguem publicar jogos assim hoje, e é por isso que temos visto mais deles. Claro, é engraçado que o termo jogo indie, aplicado a jogos de propriedade do autor e que tenham sido publicados por conta própria, tecnicamente não se aplica ao meu jogo, porque tem um acordo com uma editora. Então, meu jogo não seria considerado indie, mas eu sou o dono do jogo. O publico com a Evil Head Productions e temos um contrato de divisão de lucros. Logo, eu basicamente ainda sou o dono do jogo. Esses rótulos são complicados de usar, porque muita gente associou a eles ideias um pouco diferentes. Então, temos que ser bem cuidadosos com o que queremos dizer com eles. What you mean by them. Foi uma pergunta capciosa, eu peço desculpas. No problem. Sem problema, me perguntam muito isso. Estou acostumado a dar essa resposta, sem problema. Not a problem. Ao ler o livro, especialmente as transcrições de sessões, Yes. eu senti uma certa tristeza pairando sobre o texto. Nada explícito, mas, sabe, a sensação sutil de um sentimento de perda, de melancolia, permeava o tema do jogo como um todo. Só que ao jogar o jogo, isso não aparece. Eu joguei já 3 vezes, mas ao jogar o jogo, isso não aparece. De fato, todas as vezes que joguei a Penny for My Thoughts, nós rimos pra caramba. As histórias saíram muito engraçadas, exceto talvez no final ali, lá pela terceira memória, né, foi chegando mais perto da descoberta do trauma, que levou à perda da memória, aí começou a ficar um pouco mais dramático. Mas de qualquer forma, até lá, as histórias saíram muito engraçadas. Esses sentimentos realmente estão no texto ou eu estou viajando? I think it is there. Eu acho que estão lá. Uma das outras grandes influências, especialmente no modo como o livro se apresenta, é um livro chamado Lacuna Parte 1, A Criação do Mistério e a Garota da Cidade Azul, que tem uma apresentação semelhante de pessoas que não sabem exatamente sobre seu passado, e onde há esses agentes enviados para cumprir tarefas e outras coisas. Não há nada nas regras daquele jogo que traz uma sensação de ameaça e mistério, mas sim no jeito que foi escrito, que foi apresentado. Algumas escolhas de palavras, mas nada em termos de mecânica. Eu gostei daquilo e queria fazer algo similar no jeito em que o texto de A Penny for My Thoughts se dá. No entanto, tenho exatamente a mesma experiência jogando, ou seja, costuma-se haver muita risada e muita alegria. E acho que isso vem da energia natural que pessoas que estão contando uma história, em especial quando estão fazendo com outras pessoas também animadas, com amigos, que estão colaborando. Esse tipo de energia, acho, converte-se em risos, e eu não tenho o menor problema com isso. And I have no problem with that at all. Beleza. Eu pensei que eu estava imaginando coisas. No. And that was a very tricky thing. Não. Isso foi uma coisa bem complicada de fazer no livro. Dar essa sensação, mas sem dizer de modo explícito. Se você olhar para os exemplos que uso no livro, há muitos exemplos de perda, de pessoas que se deram mal. E a premissa do jogo: você perdeu sua memória por causa de algo que você fez, sobre o qual você se sente responsável. Isso empresta uma certa tristeza, talvez até desespero, mas através da terapia você pode, potencialmente, redescobrir esperança. Mas nem sempre. Às vezes, você descobre que não quer se lembrar do que houve. Então, você escolhe não se lembrar no fim da terapia. Outra característica curiosa do jogo é quando as 3 memórias são refeitas. Você descobre o que levou à sua perda de memória. O formulário está preenchido, cada jogador decide, marcando no final, embaixo, assim, num quadrinho, se ele quer manter essas memórias ou se quer esquecê-las. Quem optar por esquecer, devolve suas moedas para o pote. Quem escolheu manter as memórias, fica com as moedas. Mas isso não tem função mecânica nenhuma, já que o jogo acabou. Yes. Essa última regra, essa última etapa, parece estar lá só pelo clima, pelo... And that was something that was added very, very late, actually. And I just wanted to... Isso foi algo adicionado bem tarde. Eu queria ter um tipo de ritual ao final. Eu joguei vários jogos que têm um final definido, em que você faz algo e acabou. Mas eles nunca davam o senso de desfecho, para que você saiba que agora o jogo acabou. Agora podemos conversar como pessoas normais e não como personagens. Eu queria algum ritual no jogo que passasse isso. Esta é a última coisa que acontece e agora o jogo terminou, para fazer a transição para o pós-jogo mais fácil. Eu acho que é uma coisa que dá muito certo, pelo menos das vezes em que eu joguei. Trouxe uma sensação de definição,
de encerramento da história. Que eu acho que falta em alguns RPGs indie, que se propõem a ter histórias coletivas assim, como Montsegur 1244. Absolutely. Montsegur I've been playing a lot recently, and that's one. Com certeza. Tenho jogado bastante Montsegur. E esse é um que sinto que deveria ter algo no final. Porque você toma uma decisão muito importante no final da partida. Qual é o destino do seu personagem e aí acabou. Mas tem esse jogo chamado A Flower from Mara, que é sobre a morte de uma mulher. Ela morreu de repente e sua família tem que lidar com esse choque 1 ano depois de sua morte. O jogo começa e termina com a leitura do livro das orações. Joguei esse jogo há 1 ano e me dei conta de que era exatamente o que queria. Um ato para dizer, agora sim, acabou, podemos fazer outra coisa. Então, eu concordo contigo sobre Montsegur 1244, com certeza. About Montsegur 1244, absolutely. Ah, legal. Eu acho que dá pra gente encerrar aqui. Esse episódio tá saindo numa segunda-feira. Eu espero que os ouvintes tenham escutado a sessão de jogo que foi ao ar na sexta passada, pra sacarem melhor o jogo, aproveitarem melhor a entrevista. Mr. Teves, eu não posso agradecê-lo o suficiente por ter cedido esta entrevista. Well, thank you very much. Obrigado. E obrigado por ter jogado meu jogo. Foi muito bom ter conhecido seu jogo, foi muito bom ter o jogado. Eu nunca vi um jogo com tanta ênfase no roleplay, na interpretação. Quando esta entrevista for publicada, eu já terei jogado novamente aqui com outros apresentadores do Voz da Terceira Terra e outros jogadores de RPG em geral, para gravarmos a sessão de jogo que foi ao ar antes dessa entrevista, 3 dias atrás. Bom, A Penny for My Thoughts, escrito por Paul Teves, publicado por Evil Hat Productions, pode ser comprado no site da própria produtora, www.evilhat.com/store, ou através do portal Indie Press Revolution, www.indiepressrevolution.com. Os 2 links estão nas show notes, pelo preço de $15 só o livro, ou $15.01 pelo kit, livro mais PDF. Yeah, the PDF. Só o PDF vai custar, acredito, $8. About $8, I believe. Para quem quiser só o PDF. Yes. Beleza. Para mais informações sobre a Penny for My Thoughts, também existe o blog Orphic Institute, www.orphicinstitute.com, Orphic com PH. Você pretende publicar material extra por lá, no blog? We will definitely be uploading material. Definitivamente iremos colocar mais material lá, com novos cenários e novos questionários. Questionnaires. Legal. Este é o fim da entrevista, ficamos por aqui. Eu estive falando com Paul Teves. Obrigado novamente, Mr. Teves. Thank you. Boa noite. Vozes da Terceira Terra, licença Creative Commons 2.5 Brasil. Atribuição, uso não comercial, vedada criação de obras derivadas. Para mais informações, acesse o website vozes.terceiraterra.net. Nossa trilha sonora é cortesia do músico Marcos Klein. Veja sua agenda de shows no site oficial www.marcosklein.com.br. Visite os fóruns TPK Brasil para conhecer os melhores podcasts de RPG do Brasil. O endereço é tpkbrasil.net.